Boa noite a todos. Pedimos a bênção do nosso Mestre Jesus, que possa nos acompanhar nessa noite. Antes da palestra, que nós vamos dar alguns recados, primeiro é desligar os celulares, ou deixar em modo avião, silencioso. O silêncio é prioritário, pensamentos bem elevados. E antes de chegarmos aqui, adentrarmos ao salão, essa casa já está sendo abençoada, higienizada, se podemos falar assim. E então vamos à psicografia dessa noite. Decepção. Um dia fui um cidadão de bem. Acreditava na beleza da vida, na inocência das criaturas de origem descendentes de Adão e Eva, nas fórmulas religiosas, na cristandade entre nós. Até o dia em que fui vítima de uma impostura humana. Nunca mais fui o mesmo. Criei revolta divina, incompreendi o perdão das ofensas, perdi a dignidade cristã. Fui um rebelde, deixei de lado a fé. Eu mesmo me bani de todos os templos de qualquer religião. Ah, que decepção me fez! A decepção me fez de pedra. Além de impingir uma revolta contra mim mesmo, prejudicando as fibras do meu coração e manchando a minha consciência de erros, eu impingi ao meu semelhante a minha revolta. Não fui mais solidário, não acreditei mais em ninguém, não ajudei, não perdoei. Perdi a humanidade, o senso que nos torna fraternos e nos inspira a solidariedade. E numa série de acontecimentos da experiência da vida, eu fui puçânime, sentencioso e lúgubre. Minha mão pesou em várias circunstâncias. Minha crítica prejudicou muitas pessoas. Meus amigos e irmãs, eu fracassei por desilusão. Disseram-me aqui que eu já era assim. Apenas não havia surgido ocasião de demonstrar minhas imperfeições. A falta de fé levou-me a perder minha chance de êxito e voltei em desalento à pátria espiritual. A fé é o remédio da vida, seja na vida física, seja da vida espiritual. A vida é uma só. A fé é o fermento do pão da vida, que eu reneguei e deixei de lado pela chaga do orgulho, fazendo-me um revel às leis divinas. Aqui agora estou, servo de suas vidas e caminho da redenção. Essa mensagem, ela foi escrita aqui na nossa casa, no dia 3 de junho desse ano. Hoje a palestra vai ficar pelas palavras do nosso irmão Leandro, né? E vamos vibrar muito por você. Vamos vibrar, hein? Amém. Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ajude a cada momento de sermos um pouco melhor, acreditarmos mais no ser humano, principalmente nas fraquezas de todos nós. Procurar não ser igual a esse irmão que foi há pouco mencionado, descrente de tudo e de todos, mas que a cada dia, Senhor, possamos
confiar mais na espiritualidade, mais no amor, na paz, procurando vivenciar a cada momento, imitando a Paulo, que tudo que nos acontece é por obra de Deus. Coisas boas, coisas não tão boas, são bênçãos que Deus nos manda para que possamos a cada dia sermos melhor. Agradecemos também aos nossos amigos que aqui chegaram muito antes de nós, já preparando toda a casa, preparando com muito amor, com muito carinho. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os colaboradores do bem e que possamos seguir sempre na paz de Jesus. Que assim seja, com a graça de Deus. Amados irmãos em Jesus, boa noite. Aqui estamos reunidos no nome dele mais uma vez e graças a Deus, e sabemos que ele está presente, que o seu amor, a sua luz e o seu calor possa nos tocar nesse momento. Que as palavras ditas hoje venham da parte de Deus e da parte de Jesus, para ir amolecendo e aquecendo o nosso coração mais e mais. Amém. Hoje nós vamos falar de um tema pouco importante, ou melhor, muito importante, não é? O ambiente espiritual no lar. Esse item a gente pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 6, e no capítulo 27, item 11. Então, o ambiente espiritual no lar. A gente tem um ambiente espiritual no centro espírita. E no lar a gente tem um ambiente espiritual também. No nosso lar tem espíritos, principalmente encarnados, né? Encarnado a gente sabe que tem, e desencarnado pode ter alguns também. E isso está diretamente ligado também com as energias que a gente tem no nosso lar. Então, qual o ambiente espiritual que nós temos na nossa casa? Qual o ambiente espiritual que a gente tem dentro do centro espírita? Então, quando a gente chega aqui no centro espírita, tem uma musiquinha relaxante, né? Tá tudo iluminado, depois de reformado tá mais bonito, tá sempre limpo. Normalmente a gente não vem aqui para falar mal de ninguém, a gente vem orar para ficar na presença de Jesus, na presença de Deus, na presença do amor, da luz. Então, aqui dentro, o ambiente espiritual é muito bom. Temos nossos mentores, os mentores da casa, aqueles que vieram antes de nós, para preparar esse lugar, que muitas vezes de pessoas encarnadas não tem tanta gente assim, mas de desencarnadas a gente sabe que tem bastante. Significa dizer também que ser espírita dentro do centro espírita é fácil, não é? Tomar um passe aqui, sair mais calmo, sair com a nossa casa interior mais em paz, mais limpa. E a hora que a gente dobra a esquina do centro espírita? E a hora que a gente dobra a esquina da nossa casa? E quando a gente entra em casa? Como que é a energia e o ambiente na nossa casa? No final de um dia cansativo, a gente sente vontade de voltar para casa?
ou se pudesse a gente adiaria a volta para casa. A gente se sente muito bem dentro de casa ou a gente se sente mal, ou mais ou menos? Se for mal ou mais ou menos, alguma coisa a gente precisa fazer, né? Dentro de casa, a gente precisa ter paz, a gente precisa ter amor. Mas mais do que casa, a mensagem de hoje é sobre o ambiente espiritual no lar. Casa é uma construção de alvenaria, de madeira, de pedra, areia, cimento. Lar é o que acontece lá dentro. É uma construção de amor, de paz, de tranquilidade, de troca, de crescimento, de evolução, um laboratório para a nossa vida, um laboratório para a nossa alma. A casa é o tubo de ensaio do mundo, o nosso lar. Então, se lá a gente não está em paz, dificilmente a gente vai conseguir estar em paz em outros lugares, né? A gente sabe que tudo é energia, dentro de casa também. Mesmo uma geladeira, um sofá, as paredes, o fogão, é energia condensada. Tudo isso tem uma vibração. E que vibração tem essas coisas dentro de casa? A vibração que a gente coloca nelas. A vibração com as quais elas vieram parar dentro de casa. Se a gente adquiriu algum objeto de origens escusas, dificilmente ele vai vir com boas energias, né? Ou sei lá de onde veio, ou se o produto que a gente adquiriu veio de um trabalho escravo, com certeza ele não pode estar recheado de boas energias. Mas será que a gente é refém dessas energias? O que a gente pode fazer para melhorar isso? O quanto a nossa energia e as nossas orações e a nossa presença pode mudar essa energia dentro da nossa casa? A gente está num mundo de expiação e prova, e nós somos imperfeitos mesmo. Não tem problema ser imperfeito. Agora, Jesus pediu para a gente vigiar e orar. Mas a gente não consegue vigiar e orar 24 horas por dia, que é o necessário. O que a gente consegue fazer para melhorar as energias dentro de casa? A gente pode fazer uma oração, a gente pode manter a casa o mais bem organizada possível, não é? A gente pode fazer uma boa limpeza. Aquele cheirinho de limpeza sempre agrada a gente quando tem um cheirinho de limpeza em casa, né? Por que tudo isso? Será que as paredes têm ouvido? Nossos avós diziam que as paredes têm ouvido. Será que é porque o vizinho está com um copo na parede assim, ouvindo o que a gente está falando? Ou as paredes mesmo têm ouvido? Mais do que isso, as paredes têm memória, os objetos têm memória. O que a gente faz dentro de casa fica impresso nos objetos, nas coisas, no tapete, no chão, na cadeira, na parede, no quadro. Se tem algum objeto que lembra a gente de um momento triste da nossa vida, ele vai trazer algum tipo de saudosismo, algum tipo de melancolia. Eu li um livro uma vez, e agora infelizmente eu não lembro o título, era um livro espírita, e tinha uma casa muito grande, onde os filhos tinham tudo, menos atenção e amor. Então, um deles, ou dois deles, começaram a entrar para o lado das drogas e tal. Então, no quarto de um deles, ele sempre tocava aquelas músicas muito pesadas. Tanto pesada do ponto de vista hard, né? Quanto de palavreados também, né? Baixos ou demoníacos, né?
E ali no quarto ele se drogava também. Então os espíritos, pela visão deles, eles conseguiam ver as paredes daquele lugar cheio de um musgo acinzentado, como se escorresse pela parede. E além de tudo, mal cheiroso também. Então a casa estava doente. Ele estava adoecendo o quarto dele e provavelmente todos os outros cômodos. Então a gente pode deixar a nossa casa doente e a nossa casa pode adoecer a gente também. Quais são os recursos que a gente tem, né? Antes de falar dos recursos, vamos falar o que contamina o nosso lar. Os nossos comportamentos. O que a gente ouve, fala, vê. A nossa televisão ou o YouTube, eles não ligam sozinho nos programas que quando a gente torce sai sangue. A gente tem a opção do controle remoto na mão da gente. O que a gente ouve, fala, vê. Se todos os objetos têm energia, imagina um objeto que conversa com a gente. Tem imagem, tem som e conversa com a gente. Então a gente vai fazer aqui que nem na igreja, vamos proibir de assistir televisão, né? Não, a gente tem que ter responsabilidade daquilo que a gente assiste, para o nosso próprio bem. Afinal de contas, tudo aquilo que distancia a gente das energias do bem e de Deus faz a gente sofrer. Então, o tipo de música que a gente ouve dentro de casa, o tipo de filme que a gente assiste, se a gente tem muitas brigas, discussões, palavras de baixo calão, bater as portas, bater os pés, chutar o cachorro, chutar a porta, chutar o armário, né? Tudo isso a gente está enchendo nossa casa de energias mais densas. E o que será que se aproxima, que nem a gente falou, na nossa casa tem espírito? Tem. Além dos encarnados, tem os desencarnados. Qual tipo de espírito será que se aproxima da gente e da casa da gente quando tem tudo isso aqui que a gente acabou de falar? Maledicência, né? Palavras de baixo calão, músicas também que não edificam, programas que trazem sempre notícia de coisa ruim. Quais são os espíritos que se aproximam da gente e do nosso lar? O que a gente está trazendo para dentro da casa? Quais são as influências espirituais que a gente está trazendo para dentro de casa? Então, quais os recursos que a gente tem? A gente tem a prece. Ela chama o concurso dos bons espíritos para apoiar-nos, reentrar no caminho reto e força para caminhar no caminho reto. A gente pode orar, agradecer e bendizer a nossa casa. É muito importante a gente abençoar o nosso lar. A gente já abençoou o nosso lar hoje? A gente pode abençoar pessoas e a gente pode abençoar a nossa casa também, através do amor, da prece e da gratidão. Afinal de contas, tem feito dias bem frios. E às vezes dentro de casa, com tudo fechado, debaixo do cobertor, está frio ainda. Imagina quem está na rua. Então, se a gente olhar, a gente tem muito mais a agradecer e a gente precisa agradecer esse lugar que a gente chama de lar. Agradecer e abençoar. E aí a gente vai fazer o processo contrário daquele de adoecer a casa e a casa adoecer a gente. A gente vai abençoar a casa e a casa vai abençoar a gente. Quanto mais abençoada, iluminada for a nossa casa, a gente vai chegar em casa depois de um dia estressante, de um dia de trabalho, um dia de discussão, vai encostar a cabeça no sofá e a gente vai receber as energias boas que tem lá em casa. Vai ser um lugar para a gente se refazer, para a gente ter paz e, como a gente falou, para a gente evoluir, né? Para a gente se melhorar. Segundo Chico Xavier, tem uma coisa chamada egrégora. Egrégora é o padrão vibratório de uma casa, né?
tem relação direta com a energia e o estado de espírito dos seus moradores. O conjunto de pensamentos, sentimentos, condições físicas, anseios e intenções dos moradores ficam impregnados no ambiente, criando o que se chama de egrégora. Então, cada lugar tem a sua egrégora. A terra tem a sua egrégora, o centro espírito tem a sua egrégora e nossa casa tem a nossa egrégora. Que foi o que a gente falou, é a somatória de tudo que acontece lá dentro, de sentimentos, pensamentos, anseios, intenções, o que a gente fala, é uma somatória. Por que tem vezes que a gente chega em algum lugar e a gente não consegue ficar muito tempo lá? A gente chega em algum lugar e dá vontade de ir embora no ato, né? Porque as energias não são tão boas. Lá na parte de instrução dos espíritos tem uma parte que fala afabilidade e a doçura. E eles dizem assim: benevolência é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura que lhes são manifestação. Então, a afabilidade e a doçura é a manifestação da nossa benevolência. Tratar as pessoas com afabilidade e doçura é colocar a nossa benevolência em ação. Assim como a caridade é o amor em ação, a afabilidade e a doçura é a benevolência em ação. Paulo disse que a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente ser bom e não colocar em ação. Não adianta amar e não colocar em ação. E isso não pode ser só de aparência, né? Educação, aquele verniz que a gente passa no rosto para ser aceito na sociedade, que nem Jesus disse, né? Aquele sepulcro caiado. O sepulcro caiado é a sepultura, que é branquinha por fora e dentro é cheio de podridão. Claro que a gente é imperfeito, mas também não precisamos passar um verniz para tentar mostrar o que a gente não é, né? A gente tem que tentar desenvolver essas coisas dentro de nós. Porque isso pode ser, né, um verniz social, pode ser somente uma roupagem que esconde deformidades ocultas. Olha o que foi lido aqui hoje, né, do nosso irmão, a mensagem do nosso irmão. Ele falou que ele achava que era do bem. Aí foi só ele ter uma contrariedade que ele deixou de ter fé. Então o que acontece? Na realidade, as deformidades nele, foi o que disseram para ele quando ele desencarnou, as deformidades estavam dentro dele já. Só foi um estopim que deixou sair, né? Graças a Deus, pela mensagem dele, a gente vê que ele já está se reencontrando, se refazendo, como graças a Deus todos nós podemos, não é? Esse é o consolo, é o consolador que o Espiritismo traz para a gente, não é? Mas quanto antes a gente parar de se enganar, melhor, não é? O mundo está cheio de pessoas com um sorriso nos lábios e o veneno no coração. Elas são brandas até a página 2, né? Mas que mordem a menor contrariedade. Pessoas benignas por fora e que em sua casa são tiranos domésticos. Fazem sofrer sua família e seus subordinados. Quantos parentes nossos, ou sei lá, a gente mesmo, ou um pai ou um irmão, que na rua ele é amado e dentro de casa é um tirano. Não adianta nada, porque o exemplo tem que vir de dentro de casa. Na sua vaidade, alegram-se de poder dizer: aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então o que adianta essa tirania, essa empáfia e ser detestado? A afabilidade sincera não se contradiz. É o mesmo diante do mundo
e na intimidade. Então, aquele que é afável, sinceramente, ele é em todo lugar. A gente não pode ser cristão e a gente não pode ser espírita só dentro do centro espírita. A gente está fazendo um curso aqui, um estágio, uma evolução, mas para aplicar isso no nosso dia a dia, no cotidiano. Se a gente conseguir enxergar a transformação que isso faz dentro da gente, são tantas oportunidades que a gente tem no dia a dia de exemplificar, de colocar isso em ação, que você não faz ideia. Um bom dia, um saber como a pessoa está. Comprar um gibi, doce de amendoim, gibi, já viu? Doce de amendoim, e levar para a pessoa e falar, lembrei de você, eu sei que você gosta disso aqui. É R$1, R$2. Mas não, a gente está correndo tanto, e aí fica o ano inteiro sem dar nada para a pessoa, porque está juntando dinheiro para poder dar um carro, um perfume importado. Mas se todo dia desse uma bala, no fim do ano ele deu muito mais, né? Como a gente se perde. Como a gente se perde. E querendo dar um montão, a gente não dá um pouquinho, né? Então, aquele que é afável, sinceramente, é em todo lugar e a todo momento, e dá para ser. Dá para ser dirigindo o carro, dá para ser andando na rua, dá para ser no mercado, com o caixa do mercado, com o manobrista do prédio onde a gente para o carro, né? Com a recepcionista. Dá para ser afável com todo mundo. As coisas de Deus, quanto mais a gente divide, mais multiplica. A gente vai ser mais afável com o mundo vai ser mais afável com a gente também. Às vezes a gente acha que o mundo está sendo duro com a gente, mas o quanto a gente está sendo duro com o mundo também? Dizem que a natureza, ela não ataca, ela só se defende. E talvez a natureza do mundo seja assim também. Às vezes eles estão só se defendendo da gente, ou tratando a gente como a gente mesmo se trata. A gente sabe que se pode enganar os homens, mas não a Deus. Às vezes a gente pode enganar até a gente mesmo, mas a Deus não. Então que seja um pouquinho, mas que seja com sinceridade, né? Não falou aqui de afabilidade sincera? Que seja um pouquinho, mas que seja com sinceridade. Tem uma música religiosa que fala assim: deixa-me servir assim, Senhor, mesmo falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor. Porque se a gente também esperar ser perfeito para fazer alguma coisa, a gente não faz, né? A gente não estaria aqui. Então, que a gente possa servir mesmo imperfeito, que a gente tenha consciência das nossas imperfeições. Aliás, para a gente melhorar, primeiro a gente precisa saber onde precisa melhorar. Se a gente se julgar perfeito, a gente não tem o que melhorar, né? Agora, a gente falou sobre manter um ambiente saudável no lar. Abençoar a nossa casa. Abençoar a nossa casa, a gente deveria fazer todo dia. Várias vezes ao dia. Toda vez que a gente se sentir confortável em casa, se sentir bem em casa, a gente poderia agradecer e abençoar o nosso lar. A gente vai abençoar a nossa casa e nossa casa, nosso lar vai abençoar a gente também. A gente pode fazer nossas orações, a gente pode controlar melhor nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos, o que a gente ouve e o que a gente vê dentro de casa. Não custa, de repente, deixar uma musiquinha lá em casa boa, né? Com boas mensagens, para ir ajudando a elevar a vibração da nossa casa. Às vezes até dormir com essa musiquinha tocando. Ajuda muito, melhora a vibração, melhora a gente por dentro também. Vibração é um negócio que
a gente usa até para fluidificar a água aqui, né? O magnetismo é usado para fluidificar a água que a gente toma aqui, porque a água é altamente magnetizável. E o corpo do ser humano é no mínimo 70% água. Então aquilo que a gente fala, ouve, vê, vai magnetizar a gente por dentro também de coisas boas, tá? Agora, para finalizar, que mais que a gente pode fazer pelo nosso lar? O Evangelho no lar, né? Que provavelmente todo mundo aqui já sabe, mas tem gente assistindo pela internet, tem gente que vai assistir depois, que talvez não saiba, então a gente vai falar como é o procedimento, tá? Então, para a gente fazer o Evangelho no lar, a gente escolhe um dia da semana e um horário fixo. A duração pode variar de 15 a 30 minutos ou mais, não existe uma regra. É claro que se demorar 50 minutos ou uma hora já vira uma sessão espírita, né? Não é o objetivo, é uma oração, né? A discussão de um trecho do Evangelho. Então a gente separa um copo com água para ser fluidificada, energizada, magnetizada, que nem a gente falou aqui durante o Evangelho. Os bons espíritos vão se aproximar e vão colocar essas energias lá para a gente. A gente faz uma prece de abertura. Essa prece ela pode e deve ser simples e espontânea, ou seja, pedindo permissão e proteção para a gente fazer o Evangelho e entendimento do que a gente vai ler. Aí a gente vai ler e comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho a gente pode pegar na sequência e começar o livro do início e ir na sequência, ou a gente pode pegar aleatoriamente. Aleatoriamente, normalmente a gente pega um trecho, dificilmente a gente termina o assunto, porque depois, na outra semana, pega outro trecho. E às vezes esse trecho pode sair 2, 3 semanas consecutivas, mas a gente também não sabe se a gente está precisando ouvir aquilo 2 ou 3 vezes mesmo, né? Quem sabe é a espiritualidade, o importante é a gente fazer com fé. O legal de fazer na sequência é que aí a gente vai tendo o entendimento, mas fica a critério de cada um. Depois de lido e comentado, todas as pessoas que estão participando comentam um trechinho do Evangelho, a gente faz as vibrações e a prece de encerramento. Aí, você fala assim, e se as pessoas de casa não quiserem participar? Não tem problema, pode fazer sozinho, não tem problema. Terminando as vibrações e fazendo o encerramento, a gente serve um pouquinho de água aos participantes, né? E podemos servir até para quem não participou. Tem gente que não faz o Evangelho, mas a aguinha eles tomam, viu? Tem gente que não faz o Evangelho, mas a aguinha toma. Então, de repente, aquela aguinha, né, fluidificada, magnetizada, vai acendendo a chama no coração dele, e mais para frente, uma hora ele pode começar a participar também, né? É isso, irmãos. Vamos cuidar mais da energia da nossa casa, do ambiente da nossa casa, porque é muito importante. Embora, para quem trabalha, estuda fora, a gente praticamente usa a casa como um dormitório, na realidade, é na hora que a gente está dormindo que a gente mais precisa mesmo estar num lugar sossegado e em paz, né? Porque, inclusive, se a gente não estiver bem e a casa não estiver bem, mesmo dormindo, a gente pode ser bastante atacado, né? É isso, irmãos. Obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo esta oportunidade de ouvir esses comentários, assimilar as necessidades que é de todos nós. Jesus abençoa a todos que aqui vieram, a todos que são necessitados de amor, de carinho,
aqueles que aqui vêm em busca de um lenitivo, de uma paz. Obrigado, Jesus. Obrigado também a esses irmãos que comparecem aqui, desejosos de que todos nós possamos estar bem com os nossos corações. Obrigado e que assim seja, com a graça de Deus. Quem for tomar paz, é aqui, porque aqui já foi, né?